Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. O tema de nossa conversa hoje foi o anúncio feito hoje pela manhã por cientistas, pesquisadores da Universidade de Hong Kong do que seria o primeiro caso de reinfecção por coronavírus do mundo. Ou seja, pela primeira vez teria sido confirmado uma pessoa que pegou coronavírus pela segunda vez. É sobre isso que nós iremos conversar agora. Antes disso, eu queria só pedir a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação, assim, sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar compartilhando os nossos vídeos e ajudando a disseminar informações que sejam confiáveis. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Pois é, na manhã de hoje, segunda-feira, dia 24 de agosto, cientistas da Universidade de Hong Kong anunciaram o que seria o primeiro caso no mundo de pessoa que teria confirmado a infecção por Covid-19 pela segunda vez. Em que eles se basearam para afirmar isso? No fato de que eles testaram esse paciente uma primeira vez, colheram o material desse paciente e sequenciaram o genoma do vírus desse paciente. Quando o paciente apareceu uma segunda vez, 4 meses depois, com sintomas de Covid-19, eles analisaram de novo o material genético do vírus que tinha no paciente e confirmaram que esse material genético tratava-se de uma outra variedade de coronavírus, com 24 alterações em seu código genético. Isso, na visão dos cientistas, poderia apontar para o fato de que esse homem de 33 anos de idade teria contraído o coronavírus por uma segunda vez. Na primeira infecção, o paciente teve sintomas bem leves da doença e na segunda vez ele praticamente não relatou a manifestação de sinais e sintomas, evidenciando que a reinfecção pelo coronavírus foi muito mais leve da segunda vez. O que isso significa? Significa que, de alguma forma, o sistema imunológico do paciente foi ativado quando da primeira infecção e mesmo com 24 pequenas alterações no código genético na segunda infecção, o sistema imunológico foi capaz ainda de frear a proliferação do vírus no corpo desse paciente. Ficam algumas dúvidas no ar. A principal delas é se essa segunda variedade de coronavírus que esse paciente teve detectado foi uma mutação ou foram mutações de vírus, de coronavírus remanescentes da primeira infecção no próprio paciente ou se ele contraiu essa segunda variedade mutante de uma outra pessoa. Isso a ciência não tem como responder ainda. Todo esse processo faz parte da montagem de um quebra-cabeças no qual a ciência procura compreender melhor a dinâmica do coronavírus. Mas vale a pena também ressaltar algumas coisas. Embora já se saiba que o atual coronavírus é capaz de sofrer mutações, e essas mutações estão sendo confirmadas a partir de sequenciamentos genéticos que pesquisadores no mundo inteiro estão fazendo, essas mutações não são tão frequentes quanto em outros vírus. Bom, nesse sentido, se essas mutações não são muito frequentes, é muito provável que uma vez que se contraia uma resposta imune a um determinado coronavírus, a uma determinada variedade genética de coronavírus, ela possa atuar como uma imunidade cruzada, protegendo o paciente no maior grau ou no menor grau de novas reinfecções por coronavírus. De certo é que esses estudos começam a apontar para uma realidade que já vem sendo chamada a atenção por alguns cientistas do mundo. O coronavírus deverá circular entre nós ainda por algum tempo, possivelmente por décadas. Há cientistas, inclusive, como o consultor para a pandemia no Reino Unido, que diz que nós jamais iremos conseguir, mesmo com vacinação, erradicar o coronavírus da humanidade. Bom, todo esse cenário aponta para cautela. Nós precisamos ter muita cautela no trato com a pandemia de Covid-19. O que se observa, por exemplo, pelo mundo afora é um aprendizado constante em relação ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Observe, por exemplo, que a Itália achou que o surto já tinha passado. Quando a coisa foi flexibilizada na Itália, a Itália voltou a registrar mais de 1.000 mortes por dia de Covid-19. Aqui no Brasil, por exemplo, está se pensando em retomar
a volta às aulas. Não há, entretanto, um plano de enfrentamento que seja minimamente articulado entre a União, estados e municípios de como se vai voltar às aulas com um certo grau de segurança para nossas crianças e para os nossos adolescentes. Algumas conquistas saltam aos olhos, como, por exemplo, a alteração dos protocolos das equipes médicas e equipes multidisciplinares de saúde no atendimento a pacientes internados. Eu lembro que há 5 meses atrás, quando um paciente internado ia para a UTI, a taxa de mortalidade girava em torno de 60%. Atualmente, essa taxa de mortalidade gira em torno de 30%. Os médicos começaram a perceber que a utilização precoce de anti-inflamatório, ainda na fase infecciosa do vírus, anti-inflamatório, por exemplo, como a dexametasona, que teve resultados muito satisfatórios, faziam com que essa fase inflamatória pudesse ser minimizada e até mesmo evitada. Então, essas alterações de protocolo, como, por exemplo, minimizar a utilização do respirador, colocando o paciente, por exemplo, na posição prona, que é a posição deitado de bruços. Isso fez com que melhorasse muito a abordagem das equipes de saúde em relação ao atendimento das pessoas. Além disso, a compreensão por parte da população de que a manutenção de um padrão de higiene adequado, higiene principalmente das mãos, a utilização de máscaras em locais públicos e a manutenção de um certo grau de distanciamento está também contribuindo para que nós possamos lentamente estar voltando a um padrão de vida considerado normal. O certo é que tudo isso faz parte de uma compreensão que está em processo de desenvolvimento por parte da ciência e por parte das equipes multidisciplinares que estão enfrentando essa pandemia. No mais, é mantermos a cautela e darmos o tempo para que a ciência possa obter todas as respostas. É muito provável que, com o advento das novas vacinas que deverão estar chegando entre o final de 2020 e o início de 2021, nós possamos ter um cenário cada vez melhor em relação à pandemia de Covid-19, podendo retomarmos nossa vida à normalidade. Se você gostou desse vídeo, dá a tua curtida, compartilha, um forte abraço e até a próxima.